This is a love story. Já aconteceu de você tirar um sabático de produção de vídeos porque estava insatisfeito com seu material a ponto de apagar um projeto que já estava escrito e gravado e editado pela metade e não sabe se deveria fazer um vídeo sobre a pausa, um vídeo sobre o livro que você escreveu e lançou nesse meio tempo? Hashtag autopromoção, hashtag link na descrição. Mas aí pra se distrair você assiste algo tão bem feito e surpreendentemente sensível e não sabe muito bem a abordagem que você quer tomar porque faz tempo, não é mesmo? Então você baixa as 2 temporadas, mas elas estão em MKV que não roda no Sony Vegas. Então você passa uma madrugada contornando isso, convertendo os arquivos para MP4. Aí você percebe que não consegue em hipótese alguma achar o arquivo da gravação da peça de teatro na qual a série que você quer falar sobre nasceu. Então você pede no Twitter e um anjinho te salva com um link do Google Drive. Aí você pega isso tudo e abre a porta, nesse caso o arquivo de texto, sem a menor ideia de como vai estruturar tudo isso. And then you get to it immediately. I'm not obsessed with sex. I just can't stop thinking about it. The performance of it. The moment you realize someone wants your body. Not so much the feeling of it. Fleabag é uma série escrita e estrelada pela Phoebe Waller-Bridge, produzida pela Amazon Prime. É sobre uma mulher britânica, moderna e cansada lidando com a sociedade, a família e a sua sexualidade. E eu sei que, obviamente, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu não sou, britânico, mas eu vou fazer o meu melhor, prometo. Outra coisa relevante de se dizer é que eu pensei na melhor abordagem pra esse ensaio e eu não vou me preocupar com spoilers, só avisando mesmo. De qualquer forma, se você nunca assistiu a série, o vídeo ainda vai fazer sentido. A protagonista da série não tem nome. Na verdade, apenas alguns personagens têm nome. A irmã dela, Claire, com quem ela nunca se deu bem, e o marido dela. He's one of those men who is explosively sexually inappropriate with everyone, but makes you feel bad if you take offense, because he was just being fun. A melhor amiga dela, com quem ela abriu um café temático de porquinhos da Índia, é conhecida pelo público apenas como Boo. A mãe dela tá morta e nunca teve nome citado, mas ela é constantemente lembrada de como as duas se parecem. E quase nunca num tom positivo. What? Oh, your father and I often say when you've had a few drinks, you're so like your mother. O pai, que é incapaz de ter uma conversa confortável com qualquer uma das filhas, mas principalmente a Fleabag, se envolveu com a madrinha das duas, que numa nota adicional é interpretada pela Olivia Colman e também é acreditada apenas como madrinha. Ela já era próxima da família e é uma pessoa simplesmente horrorosa em todos os sentidos. To be fair, she's not an evil stepmother. She's just a cunt. A protagonista se autoproclama uma má feminista e basicamente tudo gira em torno de sexo. I sometimes worry that I wouldn't be such a feminist if I had bigger tits. E sim, a sexualidade feminina na comédia tem alguns péssimos exemplos que basicamente consistem em repetir a palavra vagina ou alguma coisa assim. Vagina. 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 Mas Fleabag é sensível e honesta e britânica. Yeah. Do you want to come home with me? What? No way! You naughty boy. You know, everyone feels like this a little bit and they're just not talking about it. Or I am completely fucking alone. Which isn't fucking funny. A série é basicamente a epítome do slice of life, o período caótico em que ela tenta ser uma irmã melhor e falha, o seu negócio em ruínas e a perda recente do que era a âncora emocional dela. A melhor amiga que recentemente found out that her boyfriend fucked someone else and wanted to punish him by ending up in hospital and not letting him visit her for a bit. Wanting to get tangled in a bike, big finger maybe. As it turns out, bikes go fast and flip you into the road. 3 people died. She was such a dick. E ela lida com isso tudo através de sexo e através de nós. O que me leva ao próximo capítulo. I'm just gonna ask her. I'm just gonna ask her. I'm just gonna ask her. I'm just gonna come. Do you need to borrow money? No. Can't do it. Can't do it. Can't do it. Can't do it. Originalmente, o texto da série foi escrito como um monólogo para o teatro, que na época arrecadou pouco menos de 4.000 libras no Kickstarter e acabou virando um sucesso no palco, o que abriu portas para a produção da série pela Amazon Prime.
Isso explica bastante o formato da série e eu não acho de forma alguma que seja hipérbole da minha parte dizer isso, tem um dos melhores usos de narração e quebra de quarta parede no audiovisual. E já que estamos aqui, parece o momento perfeito para um subcapítulo. Na arte audiovisual existem dois artifícios narrativos que são comumente chamados de quebra de quarta parede. O primeiro é quando os personagens de alguma forma reconhecem em voz alta mesmo que em narração, que têm consciência de que são personagens dentro de um filme ou de um desenho animado, por exemplo. Às vezes não é tão forçado assim como o Rick e Morty por diversas vezes. I want that Mulan McNugget sauce, Morty. That's my series arc, Morty. If it takes 9 seasons, I want my McNugget 9 more seasons until I get that dipping Szechuan sauce. For 97 more years, Morty. I want that McNugget sauce, Morty. E claro, muito do que o Mel Brooks fez. What the hell am I looking at? I lost. Wait a minute, I'm not supposed to lose. Let me see the script. Me veio à mente também um tanto de quadrinhos da Turma da Mônica dos anos 2000, onde constantemente rolavam umas piadas com chaveco e quadrinhos sobre eles serem personagens secundários, mas vamos nos ater ao audiovisual. Por mais que seja referido como uma quebra de quarta parede, para mim piada metalinguística é um termo muito mais apropriado. É um artifício que por natureza tira o público da imersão, lembrando a todos que estão assistindo personagens fictícios e por isso pode ser usado de maneira pobre com muita facilidade. Fuck me and my big mouth. Big mouth. That's the show. That's the show. O segundo e mais apropriado artifício, que é referido como quebra de quarta parede, se origina obviamente do teatro. Datando desde as obras teatrais gregas, passando por Shakespeare, Broadway e claro, até chegar no cinema, o termo vem do formato dos cenários, que normalmente tinham 3 lados, as paredes é claro, sendo a quarta onde o público está. Então quando um ator reconhece a presença do público e se direciona diretamente a ele, bom, vocês já entenderam. No cinema e na TV, e TV aqui deveria ter aspas porque, assim como Fleabag, o formato de série de TV já vem mudando há tempos. Dos dias de roteiros episódicos semanais, como Law & Order e House, para os textos sofisticados que vão muito mais para uma temporada como unidade. Mas isso vocês também já sabem. Em filmes como O Clube da Luta ou Annie Hall, por exemplo, as quebras de quarta parede são esporádicas, com interesse no timing ou para desenvolver o plot. Mas o que se aproxima mais de Fleabag são exemplos como Curtindo a Vida Doidado ou House of Cards, com o uso de um narrador em primeira pessoa que, quando é conveniente, expressa sozinho seus pensamentos para a câmera. House of Cards era tão bem dirigida pelo David Fincher, uma pena que, né? Help! I've escaped from Kevin Spacey's basement. Help me! Mas enquanto os filmes e séries mencionados usam a quebra de quarta parede como artifício narrativo, Fleabag parece ter sido construída para funcionar em torno e explorar ao máximo esse mesmo artifício. Na verdade, nós não estamos acompanhando a história dela, estamos acompanhando a perspectiva que ela decide compartilhar conosco. Existem algumas teorias estúpidas que canais de YouTube fazem para preencher os 10 minutos de tela que eles precisam para adicionar mais anúncios, que imaginam que talvez a protagonista e narrador esteja falando com um fantasma da melhor amiga dela. Isso, além de ser uma ideia completamente idiota, no próprio texto ela deixa claro que ela tá falando pra nós, e que isso de alguma forma é importante pra ela. I have friends. Oh, so you do have someone to talk to. Yeah. Do you see them a lot? Oh, they're always there. They're always there. A relação dela conosco é a base de toda a visão do projeto. Durante a primeira temporada, que por ser uma série britânica chamada de Series 1, ela é extremamente aberta e autodepreciativa conosco. Todas as cenas de sexo, que não contém nenhuma nudez, aliás, são basicamente ela divagando pra gente. Ela lida com os impulsos sexuais e morais dela da maneira que eu imagino que uma excelente escritora como a Phoebe faria, se esforçando para de alguma forma ser honesta e clara consigo mesma. E esse não sou eu dizendo que Fleabag é autobiográfica, o que eu não acho que seja. É para falar sobre a cena que me fez dizer com tranquilidade que esse é um dos melhores usos de narrador em primeira pessoa quebrando a quarta parede que eu já vi. O plot até aqui é basicamente o seguinte: o marido da Claire, irmã de Fleabag, que como posto por ela é uma pessoa que é extremamente inapropriada sexualmente, tenta beijar ela no aniversário da esposa dele. Enquanto isso, a irmã dela estava em dúvida se aceitaria uma ótima proposta de emprego na Finlândia, porque não queria abandonar o marido e enteado também inapropriado dela. Num ato de desespero para convencer a irmã, ela diz o que aconteceu, mas ela já sabia. Na verdade, o marido disse que foi o contrário, que ela tentou beijar ele. E até aqui nós tínhamos basicamente uma narradora autodepreciativa, mas que fugia de pelo menos um assunto, que então é revelado pela irmã dela. Claire, you have to believe me. How can I believe you? Because I'm your sister. After what you did to Boo?
He slept with someone else. He said... He told me he fucks someone else. I think I love him. What he did? A reação imediata dela é olhar pra nós, tentar fugir de alguma forma. A partir desse momento, ela não olha mais pra câmera, quebrada por dentro e sem a única coisa com a qual ela podia contar, a ponto de ela considerar... O final da primeira temporada é praticamente igual ao do monólogo. Uma faísca de luz no final desse túnel de Slice of Life, na forma do atendente de banco misógino que recusou o empréstimo que ela precisava no primeiro episódio, e que durante um retiro espiritual ela descobre que ele estava na casa ao lado. Um lugar que era basicamente uma casa de correção para homens que tinham um comportamento escroto e machista e misógino. Eles dividem um cigarrinho e chegam às suas próprias conclusões individuais naquele momento. Ele retorna nessa última instância como uma pessoa que aparentemente está genuinamente tentando ser melhor. E começa então uma nova entrevista pro empréstimo. Fim. Quer dizer... I want to fuck a priest. Catholic? Yes. Looks good in the... Yes. I understand. Do you really want to fuck the priest, or do you want to fuck God? Can you fuck God? Oh, yes. Quando eu assisti uma entrevista com a Phoebe falando como originalmente Fleabag seria um projeto de uma temporada, que ela sentia que o círculo narrativo do uso da quebra de quarta parede estava concluído e que o motivo que fez ela decidir fazer a segunda temporada foi que essa nova dinâmica com o personagem que também não tem nome e é referido apenas como o padre, eu fiquei realmente surpreso. Porque de alguma forma parece que tudo até então foi construído para as interações dos dois, mas eu tô me adiantando um pouco. A segunda temporada começa com tudo diferente. A começar pela música. A abertura com punk rock que passava uma vibe de afronta dá lugar a um cântico que pelo menos tem a vibe de uma igreja católica. E é óbvio que a letra em grego tem umas putarias no meio, mas é mais que isso. A primeira coisa que nós vemos é que se passou mais ou menos 1 ano depois do final da primeira temporada. Então, a cena dela com o nariz ensanguentado no banheiro nos informando que, apesar dos pesares, essa é uma história de amor. Então nós voltamos tipo meia hora no tempo. Estamos no jantar com a Claire, com quem as coisas ainda estão estranhas, Marty, o pai e a madrinha, que agora vão se casar. Nós também somos informados que o café dela vai muito bem, na verdade, e que ela tá se abstendo de sexo, tentando outras coisas. Então somos apresentados ao personagem do padre, que é interpretado pelo maravilhoso Andrew Scott, muito mais conhecido pelo papel de Jim Moriarty em Sherlock. E eu tenho que dizer aqui que muita gente acha a visão artística dessa série teatral de uma forma boba, mas eu não me importo. Moriarty é simplesmente icônico. The man with the key is king, and honey, you should see me in a crown. Aqui, no entanto, ele tá num papel bem mais sério e sutil. Ele tá jantando com a família porque é o primeiro casamento que ele vai oficiar, já que é padre há pouco tempo. Enquanto a primeira temporada era sobre o caos emocional daquele momento na vida dela, aqui ela aparentemente tá num estado melhor, controlado. Durante o jantar acontecem coisas que aproximam as duas irmãs de volta e fazem Fleabag querer socar o Marty. Merecidamente. Então ela soca. Isso aproxima os dois, a Fleabag e o padre, que se tornam amigos de alguma forma, e obviamente ela sente uma vontade enorme de trepar com ele. E ele sabe disso, numa conversa sincera dos dois, sobre como ele escolheu o celibato e a vida como padre tendo vivido uma vida muito parecida com a dela, o subtexto fica claro pra mim. Ela admira que alguém como ela, ele no caso, tenha achado o propósito de maneira tão transformadora, mesmo que ela não acredite em nada disso. Ela quer ele porque ela quer o que ele tem. Mas isso não a torna egoísta, não por isso. Então, acontece o momento. Com o homem com quem ela não pode transar, acontece a conexão mais verdadeira que ela já compartilhou conosco. I'd really like to be your friend, though. I'd like to be your friend too. We'll last a week. What was that? What? Where did you just go? What? I went somewhere. There. There. Where'd you just go? Nowhere. Okay. Isso te faz entender melhor o que a Phoebe quis dizer quando ela disse que o motivo dela voltar foi que faria sentido pra ela explorar de uma forma diferente a quebra da quarta parede. E acho que o subtexto de por que ele percebe o que mais ninguém em volta dela percebe também é óbvio, então sigamos em frente. Tell me. Nothing. Nothing.
it! No, stop being... And you're good for me. You make me question my faith. And? I've never felt closer to God. Talvez tenha sido o fato de que eu já gosto do Andrew Scott, mas teve algo de tão acolhedor em ver os dois andando e conversando, com ela se confundindo e falando pra ele as coisas que era pra ser pra nós, e vice-versa. E com essa tensão sexual dos dois aumentando, vem a cena da igreja. Uma das muitas nessa temporada que te deixam saber exatamente por que Fleabag venceu 2 Emmys, incluindo de melhor série de comédia. Ela está se confessando. De brincadeira, mas tudo fica extremamente real. Nós não vemos a expressão do padre, o que nos foca exclusivamente na performance da Phoebe. Ela se abre sobre seus medos, sobre tudo, sobre a falta de propósito e de sentido. E, então... Neil. What? Neil. Sorry. Jesus! How long were you there? Literally 3 seconds. Please don't come to the church again. I mean that with the greatest compliments. Closed door. Hey. Your sister gave me your address. I can't have sex with you because I'll fall in love with you. And if I fall in love with you, I won't burst into flames, but my life will be fucked. We're gonna have sex. I'm supposed to love one thing. Oh my God, we're gonna have sex. For fuck's sake! Stop that! We're gonna have sex, aren't we? Yeah. O último episódio da série é onde ela entrega o resultado do que ela nos prometeu, uma história de amor. No episódio em que, por um lado, a irmã dela protagoniza cenas antíteses do que conhecemos como estereótipos de comédia romântica, como quando ela se ajoelha para pedir que o marido dela deixe em paz e depois ela indo contra a ideia de ir atrás do cara que ela gosta no aeroporto, apontando todas as falhas lógicas com essa cena recorrente. Do lado da Fleabag, nós compartilhamos a perspectiva dela, já que, novamente, não existe uma cena sequer sem que ela esteja lá para filtrar tudo para nós. Ela tá ansiosa pela decisão do padre. No meio de um casamento em que o pai dela some e ela acha ele basicamente com o pé preso no sótão,
que em português não faz muito sentido, mas pé gelado é um termo para quem tá desistindo de algo por medo. E eles têm a primeira conversa genuína, sem interferência da madrinha. E mais uma vez, toda a construção prévia, que na verdade não tinha como intenção construir momentos de uma segunda temporada, torna o diálogo real assombrosamente relevante. I think you know how to love better than any of us. That's why you find it all so painful. Durante a cerimônia, o padre gostoso entrega um discurso ambíguo sobre amor. Ambíguo para Fleabag e para nós, porque ela sabe que existe uma escolha a ser feita. E no fundo, ela sabe a resposta. It's God, isn't it? Yeah. You know, the worst thing is that I fucking love you. I love you. It'll pass. E mesmo que vá passar, não deixa de ter existido, de ter sido sentido. E de ter sido compartilhado conosco. I love you too. E assim, ela abre mão de nós, porque o momento chegou. E nós deveríamos nos sentir privilegiados de podermos ter sentido e até certo ponto vivido também. Ainda foi uma história de amor, uma das melhores, mesmo que como todas as outras coisas, vá passar. Olá, meu nome é Felipe Peters e esse é meu canal. Se esse é meu primeiro vídeo que você assiste e gostou, se inscreve aí. Pra quem já estava aqui me pedindo vídeo, eu gostaria de convidar a todos a conhecerem meu livro, Em Pessoal. Um romance que, assim como Fleabag, é sobre lidar com o caos emocional interno e tem um uso bem específico do narrador. Ele está disponível na Amazon apenas como e-book. É de graça para quem assinar o Kindle Unlimited ou R$ 14,90 para comprar. Você pode ler no celular, no computador e, claro, no Kindle. O link vai estar na descrição e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. Então incentivo reviews honestos pela Amazon e onde vocês quiserem também. Fico feliz de estar de volta e vejo vocês em breve. Tchau.